Olá gente, tudo bem? Meu nome é Ricardo. Hoje a gente vai falar um pouco de inclusão social para pessoas com deficiência. Antes de falar um pouco do tema, queria que você deixasse um like e fala no comentário se vocês estão gostando desse tipo de reuniões, desse formato. E se tiver algum tema que vocês querem que seja discutido, coloca também no comentário. Beleza, gente? Bora lá começar. Lei de inclusão para pessoas com deficiência. Pessoas com deficiência têm diversas barreiras no mais variado ambientes sociais. Por isso foi necessário criar lei de inclusão para colocá-lo em nível de igualdade social, priorizando a conscientização e a educação. Além de falta de acessibilidade, ainda é muito comum e existente também o preconceito social. Mas a boa notícia é que o cenário está melhorando bastante, sendo criado meios de facilitar a inclusão social, profissional e educacional. Há vários debates sobre os direitos e desenvolvidos pelo mundo. Mas o que são direitos humanos? É o princípio de orientações e conceito de leis voltado para todas as pessoas. Alguns direitos humanos são plenamente conhecidos: o direito da vida, a liberdade e ao trabalho digno. Outros nem tanto. São fortes debates e discussões. Por exemplo, direito à informação, à comunicação e, claro, o direito humano à inclusão. Olá, meu nome é Iris, eu estou como técnica social do SASU Ubuntu e vou explicar para vocês o que dentro da lei se enquadra como deficiência. Bom, nós temos as categorias de deficiência física, mental ou intelectual e sensorial. A deficiência física, ela vai trazer algum tipo de alteração no corpo da pessoa, seja de forma total ou parcial, que vai atingir a questão motora. Por exemplo, as paralisias, a ausência e amputação de membros, deformidades congênitas ou então o nanismo, são considerados tipos de deficiência. A deficiência intelectual ou mental, ela vai trazer algum tipo de limitação na questão cognitiva da pessoa, que vai trazer algum tipo de desvantagem, digamos assim, em relação à média da sociedade, né, a média das pessoas, ou em relação à sua faixa etária de idade. Um dos exemplos é a síndrome de Down. Porém, existem outros fatores, outros tipos de deficiência que são em decorrência de algum tipo de traumatismo, alguma subnutrição na fase infantil ou algum tipo de doença infecciosa que pode desencadear na deficiência intelectual ou mental. E por último, a deficiência sensorial, como já diz, ela vai também trazer algum tipo de incapacidade, seja total ou parcial, em algum dos 5 sentidos, né, da pessoa. Porém, o que é mais conhecido são as que atingem a visual e auditiva. Porém, existem alguns tipos de deficiências que vão afetar o paladar, o tato, o olfato, que também são consideradas como deficiência sensorial. E quais são as vantagens dessa lei de inclusão? Bom, ela vai trazer para o campo da sociedade formas de eliminar ou minimizar a questão do preconceito, além de trabalhar a cultura da inclusão. Traz também um compromisso, uma pressão governamental para que sejam criados programas, projetos que vão contribuir para a qualidade de vida dessas pessoas. Então, isso acaba sendo uma vitória para os grupos, né, que fazem frente a essa garantia de direito dessas pessoas vulnerabilizadas. Uma outra questão que foi bacana também dessa lei de inclusão é que ela vai trazer um amparo legal para essas pessoas, né? Então, através de dispositivos legais, ela vai se criar um estatuto da pessoa com deficiência. E isso vai trazer a garantia de direitos nas diversas áreas, seja ela na questão da saúde, da educação, da assistência social. Então, isso tudo vai contribuir para que essa pessoa consiga ter esse amparo e viver, né, de forma digna. E aí, na prática, quais são os principais avanços dessa lei de inclusão? Bom, uma delas é a questão da capacidade civil, onde a pessoa com deficiência, ela pode decidir se quer ou não casar, além de exercer o seu direito sexual e reprodutivo. Tem também um processo chamado
decisão apoiada, onde a pessoa com deficiência vai nomear alguém da sua confiança para responder por ela pelos atos da vida civil. Uma outra questão do avanço entra também o preconceito, onde já na lei é colocado como proibido e qualquer pessoa que discrimine, exclua ou abandone a pessoa com deficiência, ela pode responder de 3 anos de reclusão e multa. Quais são os outros avanços, dentro dessa lei de inclusão? Bom, nós temos também o auxílio inclusão, onde ela vai criar um regime previdenciário próprio da pessoa com deficiência, para que ela tenha direito a algum tipo de benefício da assistência social, por exemplo. Além também de que se crie cotas dentro do mercado de trabalho, para que essa pessoa seja contratada. Tem também a questão do fundo de garantia, onde essa pessoa, quando ela decidir necessário, ela pode retirar aquele valor lá do FGTS dela, para de repente ela comprar alguma coisa ou fazer algum tipo de construção na sua casa, enfim, para que traga alguma forma de melhoria na qualidade de vida dela. Por exemplo, para comprar algum tipo de prótese, órtese, alguma reforma para melhorar ali a acessibilidade, A acessibilidade também é um dos avanços, dessa lei de inclusão, onde ela vai colocar dentro das instituições, os serviços, os locais públicos, como lei, formas de acesso para que essa pessoa consiga exercer o direito de ir e vir, Essa questão da acessibilidade acho que trouxe mais à tona, ajudou a reforçar essa lei de inclusão, Porque ela trouxe diversas questões aí para a sociedade para que se colocasse em evidência. Bom, além disso também tem a questão do imposto de renda, onde essa pessoa ela vai ser restituída, na questão do imposto de renda. Tem a questão do tratamento especial, onde antigamente a pessoa ela era avaliada por um médico, onde ele iria verificar a situação de saúde dela, para de repente ela fazer um pedido de um benefício, para ela. Então, agora na nova lei, o que acontece? A pessoa com deficiência ela é avaliada por uma equipe multiprofissional, que vai decidir se essa pessoa tem o direito ou não de receber algum tipo de benefício, por exemplo. E por fim, dentro dessas vantagens é a questão da convivência social e a inclusão escolar, onde dentro do período escolar, da fase escolar, a pessoa com deficiência seja assegurada a partir de um projeto pedagógico fixado para que garanta a melhor qualidade no desenvolvimento educacional dessa pessoa. Olá, eu sou a Sandra, técnica social no SASU Ubuntu. Diante do que vimos até agora, o que ainda precisa ser feito pelas pessoas com deficiência? Apesar da lei de inclusão já estar em vigência, ainda é necessário fazer com que todos os direitos vindo com ela produzam efeitos reais. Na teoria, o avanço é muito grande, mas é preciso que sua prática tenha condições de produzir efeitos satisfatórios, garantindo realmente que todos os direitos sejam efetivados. Mais que apenas existir na legislação, é necessário uma fiscalização em cima de todos os direitos, a fim de fazer com que condomínios, parques e outros espaços públicos e privados tenham os acessos obrigatórios para as pessoas com deficiência. A fiscalização, aliás, é algo que precisa ser reforçado, não apenas pela sociedade civil, como pelos responsáveis do poder público pela fiscalização, que precisam ser preparados para lidar com situações que envolvam pessoas com deficiência. No Brasil, o caso ainda é sério. Todos os dias, quem fizer uma busca no Google sobre as dificuldades vivenciadas pelas pessoas com deficiência conhecerá diversas histórias sobre órgãos públicos, empresas privadas, parques, condomínios, como estão desrespeitando a lei de inclusão e continuam impunes. A lei de inclusão, portanto, é um importante passo para garantir legitimidade à luta, mas sua implementação e obediência dependem ainda da conscientização de autoridades e da população em geral sobre a necessidade do respeito. A lei de inclusão garante que as pessoas com deficiência tenham direitos próprios justamente para que as igualem perante a sociedade e as deixem no mesmo nível de convívio, locomoção, atendimentos em órgãos públicos, garantia de ensino na mesma qualidade e capacitação e inclusão profissional.
É fundamental que todos os prédios e projetos obedeçam à regra de construir acessos exclusivos que garantam a entrada e mobilidade. No entanto, uma pessoa com deficiência quase sempre necessitará também de um equipamento de uso individual, a fim de auxiliá-la nas atividades diárias. Ou seja, muitas têm a necessidade de equipamentos para viabilizar sua mobilidade plena e garantir melhor qualidade de vida. Cada vez mais, produtos como próteses, cadeiras motorizadas, aparelhos auditivos têm se tornado aliados importantes no dia a dia das pessoas com deficiência. A garantia de qualidade dos produtos é, portanto, diretamente proporcional à garantia de qualidade de vida. Ainda que seja nova, a Lei de Inclusão se tornou um passo grande e vitorioso no Brasil. Agora cabe à população em geral garantir que esse assunto não fique somente na teoria, cobrando das autoridades o cumprimento da lei e sua regulamentação de forma ágil e eficiente. Cabe também às autoridades se prepararem para lidar com essa realidade inclusiva.